Olá, pessoal. A gente vai entrar na nossa segunda parte das orações subordinadas, tá? A gente vai ver um outro tipo de oração. Lembra na aula passada, a gente viu que as orações subordinadas, né, elas que são dependentes de outro, elas podem ser classificadas em três tipos: substantivas, adjetivas ou adverbiais. Na aula passada, a gente viu as orações subordinadas substantivas, tá bom? E hoje nós vamos ver as adjetivas. Vamos ver o exemplo acima. Os alunos que planejam por mais tempo fazem uma boa apresentação. Esse trecho que eu marquei em vermelho, a gente classifica ele como oração subordinada adjetiva. O que seriam as orações subordinadas adjetivas? Elas são as orações que têm função sintática de adjetivo. E elas só têm duas classificações apenas. Elas podem ser classificadas em explicativa ou restritiva, tá? Elas geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Vamos lembrar? Que, quem, qual, quando, onde, tá? E vai exercer uma função de adjunto adnominal do termo que vem antes, tá? Vamos voltar lá no exemplo, ó. Os alunos que planejam por mais tempo. Então, eu estou explicando, estou dando uma informação a mais, né, sobre os alunos que planejam por mais tempo. Beleza? Então, novamente, a gente tem, ó, duas classificações, explicativa e restritiva. Vamos olhar aqui agora esse exemplo. Admiro alunos esforçados, tá? Esforçados, adjetivo, ok? Agora, se eu falo, por exemplo, admiro alunos que se esforçam. Essa oração, que se esforçam, ela é subordinada adjetiva, tá? Ela é subordinada da oração principal. A oração principal, admiro alunos. E ela tem uma função sintática de adjetivo, ou seja, ela vai dar uma qualidade ao nome, ela vai dar uma qualidade, vai caracterizar a palavra alunos, ok? Vamos ver um outro exemplo. Duas frases separadas, ó, o homem dirigiu-se ao posto policial, seu carro fora roubado. O homem cujo carro fora roubado dirigiu-se ao posto policial. A gente observa que quando a gente usa o cujo, tá? Essa é a oração subordinada adjetiva, esse termo faz uma relação de posse, tá? Então, posso falar, por exemplo, Marcela, cujo carro é vermelho, faltou a aula ontem. Tá? Então, vai estabelecer uma relação de posse, a Marcela e o carro vermelho. Nesse caso aqui, o homem e o carro que foi roubado. Tá? Então, existe essa relação de posse do termo anterior, no caso da oração homem, e o termo que está especificando, carro foi roubado, fora roubado. Ok? Vamos analisar uma por uma. A gente vai ver agora a adjetiva explicativa, tá? Então, existem algumas coisinhas, alguns macetinhos que a gente consegue perceber para diferenciar a explicativa da restritiva, tá? Vamos para a primeira parte. Elas são separadas por vírgulas e as orações subordinadas explicativas, elas explicam melhor ou explicam mesmo, né? Detalhadamente o termo a qual se refere. Vamos ver um exemplo. A prova final, que estava muito difícil, deixou todos nervosos. Então, a gente tem a oração principal. Então, atenção aí, a oração principal vai ser o iniciozinho e o finalzinho lá, tá? A prova final deixou todos nervosos. A oração subordinada adjetiva explicativa, esse trechinho aí que ficou entre vírgulas, para explicar melhor o termo anterior, que estava muito difícil, ok? Vamos ver agora a diferença entre a que a gente viu anteriormente, que é explicativa, para a ação subordinada adjetiva restritiva. Ao contrário da explicativa, a restritiva ela restringe ou delimita, quer dizer, ele vai restringir somente para um determinado grupo aquela característica, ok? E não são separadas por vírgulas, você não vai ver essa presença. Olha o exemplo que eu coloquei abaixo. As pessoas que não praticam esportes costumam ser mais doentes. Então, a gente tem a oração principal. Lembra que é o início e o fim, né, dessa oração completa? As pessoas costumam ser mais doentes. Mas eu vou restringir, não é todo mundo que costuma ser mais doente. São apenas as pessoas que não praticam esporte. Então, eu estou restringindo o meu grupo, tá? Não é todo mundo que costuma ficar doente, apenas os que não praticam esporte, ok?
Aí aqui é um quadro para vocês conseguirem perceber. Oração adjetiva explicativa na esquerda, oração adjetiva restritiva na direita. Então, a explicativa explica, esclarece o sentido do substantivo ou pronome a qual se refere. A oração restritiva restringe, particulariza o sentido do substantivo ou pronome a que se refere. A explicativa aparece isolada por vírgulas e a restritiva não tem a presença da vírgula. É dispensável ao sentido essencial da frase. A restritiva é indispensável ao sentido essencial da frase. Então, o que eu quero dizer nessa partezinha aqui final? Quando eu falo as pessoas que não praticam esporte ficam mais doentes, é indispensável, porque se eu tirar que não praticam esporte, olha como é que vai ficar. Vamos olhar aqui? As pessoas costumam ser mais doentes. Então, fica meio sem sentido. Então, eu preciso dessa oração restritiva aí, adjetiva restritiva, para delimitar, tá vendo? Particularizar. Então, faz sentido, né? É essencial que tenha essa oração restritiva na oração. Agora, quando a gente tem a explicativa, é só para esclarecer, explicar, dar um sentido, uma informação a mais. Por isso que tem aquelas vírgulas ali, que está isolando essa oração, ok? Agora, vamos analisar 4 orações que eu destaquei as orações subordinadas adjetivas. Você vai tentar, tá? Mentalmente aí de casa, tá? Do trabalho, não sei onde você está, passeando. Vamos tentar classificar entre restritiva e explicativa. Vamos lá. Jamais teria chegado aqui, não fosse a ajuda de um homem que passava naquele momento, tá? O homem que se considera racional, muitas vezes age inconsequentemente. A professora Analice, que é a professora mais legal da sala, não veio trabalhar hoje. Toda comida que é fresca é mais saborosa. Eu quero que vocês consigam analisar e vejam se o termo, né, a oração que está destacando, está explicando ou está restringindo. Porque se ela estiver explicando, ela vai ser explicativa. Se ela estiver restringindo, né, limitando, ela vai ser restritiva. Vamos pensar? Contar até 3 aí, tentar fazer? Vamos lá. Então, a primeira é restritiva, porque eu estou falando de qualquer homem, é aquele que passava no momento, ok? No segundo exemplo, o homem que se considera racional, então dei uma informação a mais, coloquei as vírgulas também ali, ó, já é uma dica. A professora Ana Luísa, que é a professora mais nova da escola, também estou explicando o termo anterior, que é a Ana Luísa. E aí, a última, toda comida que é fresca é mais saborosa. Observa que a restritiva delimita tanto, pensa se eu tirasse essa parte, que é fresca, toda comida é mais saborosa. Fica sem sentido, então ela é indispensável nessa oração. O que é fresca é restritivo, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios junto comigo para a gente conferir se ficou tudo certinho, esclarecido para você, ok? Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada, adjetiva explicativa, ok, galera? Letra A, lá no porto estava um navio que apitava. B, gosto de ouvir os pássaros a cantar de tarde. C, este é o cão treinado pelo meu filho. D, as crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. E letra E, os cães, que são animais domésticos, necessitam de mais cuidados. A gente observa que tem que para todas as orações, né? Quase todas. A gente não tem na B e não tem na C o que, o pronome relativo. Tá? Então, aonde que vai estar a explicativa? Em qual alternativa? Vai ser a alternativa E. A gente observa que está separado por vírgulas, tá? Para explicar o termo antecedente, que são cães. Mas, por exemplo, na letra D não pode ser, ó, que brincam ao ar livre. Então, não são as crianças que são mais felizes. Eu estou limitando as crianças que brincam ao ar livre. Então, a D é restritiva. A letra A também. O navio que apitava é apenas o que apitava que está no porto. Então, está restringindo. Tá? E a B e a C não são orações subordinadas adjetivas. Vamos para mais uma. Há no período uma oração subordinada adjetiva. Em uma dessas alternativas tem umazinha que é adjetiva, ok? Letra A, ele falou que compraria a casa. B, não fale alto que ela pode ouvir.
C, vamos embora que o dia está amanhecendo. D, em time que ganha, não se mexe. Letra E, parece que a prova não está difícil. Então, dentro dessas alternativas, qual teria a noção, a ideia de subordinação adjetiva? Vamos analisar? Observa o que, tá? O pronome relativo. E a gente tem a alternativa D, que é em time que ganha, não se mexe. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva. Eu estou restringindo. Não é qualquer time, é o que ganha, você não vai mexer, tá? E os outros termos integrantes do que não são, né? Não tem a função de subordinação adjetiva. Mais uma. Classifique cada oração destacada. Vocês vão observar que está em vermelho, e marque o item que possui a sequência correta dessa classificação. Tá? A gente vai classificar em restritiva, explicativa e vai marcar a alternativa correta. Número 1. A pessoa que se esforça progride mais facilmente. O livro que li é muito fascinante. Romeu e Julieta, que eram personagens principais, morrem no fim. Então, como é que eu vou classificar cada uma dessas, tá? Para você observar, é adjetiva porque está tudo ali como restritiva ou explicativa, tá? Vai ter momentos que vai misturar as substantivas, que a gente viu na aula anterior, com as adjetivas, que é a aula de hoje, e na próxima aula a gente vai ver adverbiais, tá? Mas por enquanto a gente está vendo tudo separadinho. Então vamos lá, pessoa que se esforça, eu estou restringindo. Não é a pessoa progride mais, não é qualquer pessoa, é só a que se esforça. Então, eu estou restringindo. O livro que li é muito fascinante, mais uma vez, eu limitei, é o livro que eu li, ok? E aí, Romeu e Julieta tá em vírgulas, tá? Dei uma formação nova, que eram personagens principais, explicativa. Então, a gente tem restritiva, restritiva e explicativa, ok? Deixei uma listinha perfeita para você treinar mais um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida nas orações subordinadas adjetivas, é só entrar e deixar um comentário lá na plataforma que a gente vai resolver da melhor forma possível, ok? Vejo vocês na próxima. Até mais.